pontozaço do Corinthians lá em Belo Horizonte, tá? Pontozaço e que digo mais, tá? Poderia ter sido 3 pontos. Poderia ter sido 3 pontos se a postura do Corinthians fosse um pouco melhor. Sério. Se o Corinthians entra com uma postura um pouco melhor no jogo, ainda mais depois da expulsão do William do Cruzeiro, era pra ser 3 pontos, mano. Era pra ser 3 pontos, até porque o Cruzeiro é um time que nem joga lá essas coisas. Tá longe de praticar um bom futebol. É um time muito fraquinho treinado pelo Tite, tá? Só pra deixar bem claro. Vamos falar desse empate, tá? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Visão Vinegra, deixa o like de vocês, beleza? Que fortalece muito o canal e também os conteúdos que a gente vem fazendo. E bora pra análise, bora pra esse pré-jogo, porque, cara, de verdade, velho, foi um jogo difícil de assistir já no primeiro tempo por conta da escalação que o Dorival mandou mesmo, sabe? Eu vou pegar aqui a escalação pra vocês pra botar aqui em tela, beleza? Mas de verdade, cara, jogo difícil demais de assistir, beleza? Vou colocar aqui pra vocês a escalação. Se liga só. O Dorival botou em campo Hugo Souza, Pedro Milans, vou abrir um parênteses aqui já pro Pedro Milans, tá? Rapidinho. O Pedro Milans, cara, joga de uma forma muito honesta. De verdade. O Pedro Milans não é aquele lateral que compromete. Não é aquele lateral que ele vai mal de uma forma absurda. Muito pelo contrário. Ele vem fazendo jogos regulares. Vem conseguindo marcar bem. Apoia quando tenta subir no ataque. Tenta apoiar de uma forma até que boa, até que de forma decente, tá? Então, assim, o Pedro Milans é uma ótima notícia, cara. Porque quando o Mateuzinho sai, você não sente tanto assim a falta do Mateuzinho. Claro, o Mateuzinho, ele apoia mais que o Milans, ele apoia melhor que o Milans, ele tem uma postura muito mais energizada do que o Milans. Mas, cara, o Milans, ele vem fazendo partidas regulares, partidas honestas e que de verdade para um lateral reserva, vem sendo, cara, perfeito. Perfeito. Para um lateral reserva, que tem que substituir o cara que tá cansado, ótimo. Não tá comprometendo, consegue fazer algumas boas transições, tenta subir de uma forma boa, aparece de vez em quando no ataque e não deve em nada na marcação. Então, o Pedro Milans é uma ótima notícia, tá? Agora, continuando aqui. João Pedro Choca, que, cara, é também uma ótima notícia, tá? Fez uma partida absurda hoje, fez gol, enfim, tirou bolas, interceptou bolas, fez cortes que foram providenciais na partida. E é mais um que eu tenho que abrir parênteses, tá? O Corinthians não precisa contratar mais um zagueiro. Quer dizer, o Corinthians até poderia contratar mais um zagueiro, porque o André Ramalho de verdade não gosto. Não gosto do André Ramalho. Alguns gostam, alguns acham que ele com a bola no pé é muito bom e que por isso ele deve sim continuar aqui no Corinthians, mas eu não vejo nível pro André Ramalho. Pra mim é um zagueiro fraquíssimo, tá? E se o Corinthians quisesse contratar um zagueiro, seria pra posição dele, porque Choca não seria. O Choque é uma ótima notícia. Melou aquela negociação dele com o Torino da Itália porque ele reprovou nos exames, mas voltou, fez boas partidas quando entrou e hoje foi premiado com um gol e fez de novo uma baita partida. Uma baita partida. Além do gol, ele fez cortes que foram providenciais. Ainda teve uma bola no final do jogo que o Arroio cortou e chutou e que ele bloqueou a finalização do Arroio e que pra mim foi providencial, tá? O Choque é também uma ótima notícia. Aí veio André Ramalho, Andileri, e aqui vem o problema. O problema tá no meio campo que o Dorival colocou pra esse jogo, cara. Ranielli, Charles, juntos, dificilmente vai dar certo, mano. Dificilmente vai dar certo, porque a saída de bola fica extremamente prejudicada. E eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu vou falar um negócio aqui que muitas pessoas não aceitam. Mas o Ranielli, ele é limitadíssimo, cara. Ele é limitadíssimo, sim. Beleza, ele é importantíssimo pro esquema, já fez grandes jogos o Ranielli, é sem dúvida uma peça importante pro esquema do Dorival, porque o Ranielli pode fazer a função de terceiro zagueiro, ele desce, consegue fazer bem essa função. Cara, ele é importante, ele é um pilar, isso é inegável. A questão é, ele é muito limitado, bicho. Ele é muito limitado com a bola no pé, principalmente. A saída de bola com o Ranielli é praticamente inexistente, mano. Aí você coloca o Ranielli com o Charles que não era nem pra estar no Corinthians. Que o Charles não era nem pra estar no Corinthians, porque com a bola no pé ele consegue ser pior do que os outros volantes que o Corinthians tem. E o Ranielli não é muito bom com a bola no pé, o Charles consegue ser pior. E nem na marcação direita o Charles consegue cumprir essa função. Porque, por exemplo, o Matheus Pereira, no primeiro tempo, ele passeou. Ele passeou entre o Ranielli e o Charles. O Matheus Pereira pintou e bordou pra cima deles.
tocava a bola, aparecia no outro, infiltrava, fazia o que ele queria, tanto que fez o gol, né? Tanto que ele foi o autor do gol. Então, assim, colocar o Raniel e o Charles juntos é um risco que eu acho que o Dorival não tem que tomar, velho. Não tem que tomar. Coloca o Raniel e Alan, coloca Alan ou Charles, mas Raniel e Charles juntos, a saída de bola fica inexistente e você fica à mercê do ataque do adversário. Então, cara, é muito difícil, tá, colocar esses dois jogadores juntos. Mas continuando, né? Veio Carrijo, que fez um bom jogo, na minha visão. Breno Bidon, totalmente apagado. Tá voltando de lesão, beleza, mas, velho, acho que ele voltou no jogo anterior de lesão também, né? Contra a Portuguesa. Não fez um bom jogo. Hoje, mais uma vez, também não fez um bom jogo. Então, eu acho que ele ainda tá readquirindo ritmo, tá? E por conta dessa volta de lesão, ele não tá atuando tão bem. Mas, novamente, um jogo muito apagado do Breno Bidon. Vitinho, que começando no jogo, parece que não consegue jogar tão bem quando ele entra nos jogos. Parece que quando ele inicia o jogo, ele não produz tanto, ele não performa bem. É estranho isso pra mim, tá? E aí vem o nome. Cara, Pedro Raul. Gente, pe- pelo amor de Deus, o Pedro Raul é um dos piores centroavantes que o Corinthians já teve, velho. Eu tenho minhas dúvidas aqui, eu tenho as minhas dúvidas se o Souza Caveirão era melhor que o Pedro Raul. De verdade. Eu escuto o pessoal falando e parece que realmente o Souza Caveirão era melhor que o Pedro Raul. Porque você vai pegar. Cara, não faz o menor sentido o Pedro Raul ainda tá no Corinthians. Não faz sentido o Pedro Raul ainda tá aqui, velho. Porque vamos lá. Qual o contexto dos jogos em que o Pedro Raul vai entrar? Ele vai entrar contra jogos de time pequeno, por exemplo, como foi contra a Portuguesa, ou como foi contra, sei lá, um São Bernardo da vida. E de vez em quando ele vai receber algumas bolas, não muitas, porque é o time reserva não vai criar tanto. E quando ele recebe essas bolas, ele já perde. Agora você pega e coloca o Pedro Raul num jogo contra um time que tem um bom elenco, só que tá com um treinador ruim, que é o Tite hoje. O Tite hoje é um treinador ruim, que não tá jogando nada, mas que mesmo assim em casa vai pressionar e vai ter a maior posse de bola e vai conseguir fazer pressão. Se o seu esquema, já com time reserva, e sua estratégia é sair no contra-ataque, no que o Pedro Raul te ajuda a sair em contra-ataque, velho? Um cara lento, alto, que perde gol, no que ele vai te ajudar? O Pedro Raul, em ambos os contextos, ele não serve. E qual que é a conclusão que você tira disso? Ele não serve pro Corinthians. Então, meu, tem que se livrar do Pedro Raul. Não tem que mais dar oportunidade pro Pedro Raul, velho. É muito simples. E de novo ele joga hoje, de novo ele não faz nada. Beleza, no primeiro tempo você pode falar que o time não jogou nada e que não conseguiu receber chances. Mas no segundo, que ele teve a oportunidade de participar do jogo e que o Corinthians cresceu no jogo, ele também não fez nada. Então, é um cara que não tem nível pra estar aqui, tal como o Charles, tem que ir embora, velho. É muito simples, certo? E essa foi a escalação do Corinthians, por isso que eu digo que também foi um pontozaço que a gente conseguiu lá em Belo Horizonte, tá? Porque é um time que é muito limitado tecnicamente, a verdade é essa, é um time que também não tá com entrosamento. Enfim, time misto, mano. Não dá pra exigir um futebol vistoso, maravilhoso, muito longe disso. Tá, eu vou puxar aqui pra vocês também o primeiro gol do Cruzeiro, tá? Que foi que o Matheus Pereira fez. Vou puxar aqui em tela, beleza? Porque, cara, como eu falei, ele passeou, tá? Entre o Raniel e o William Charles, conseguiu o passar. Matheus Pereira, tá? Ele passeou de. Cara, de verdade, velho. Ele pintou e bordou, ó. O Caio Jorge tenta tocar, a bola sobra pra ele, ele puxa e chuta. Golaço do Matheus Pereira, tá? Só que a questão é, esse gol, ele só surgiu por conta de que, momentos antes, houve uma rebatida, tá? Um bate-cabeça entre o próprio Charles e o próprio Ranieri. É por isso que esse gol surgiu. Então, vocês estão entendendo porque quando eu falo que não dá pra botar esses dois juntos, porque eles batem cabeça e a saída de bola fica praticamente inexistente? É disso que eu tô falando, sacou? Mas, de novo, o plano do funcional, o plano do Dorival funcionou, troquei as palavras, foi mal. O plano do Dorival funcionou. Desde o primeiro minuto, parecia que o Corinthians tinha entrado em Belo Horizonte para conseguir o empate. E conseguiu. Poderia ter buscado a virada, óbvio, tava com um jogador a mais, o William foi expulso. Mas assim, ponto esse que eu creio muito que tava no planejamento, tá? Até por conta de que realmente o foco parece ser o Paulistão, é Copa, tem que defender o título mesmo. E eu acho que tá certo, tá? Tá certo. Óbvio que, velho, o Brasileirão é muito mais importante que o Paulista, é verdade. Mas a gente sabe como funciona a torcida, né? Se perde o Paulistão, se é eliminado pro Novo Horizontino, ou se é vice pro Palmeiras ou pro São Paulo, sei lá,
vai começar aquela crise, vai começar a pressão em cima do Dorival, e enfim, muitos vão falar que o cara não presta de novo, já depois de tudo que ele fez e do que ele vem fazendo em lapidar os jogadores, em conseguir armar um padrão de jogo, em conseguir esses pontos que ninguém acha que o Corinthians vai conseguir, tá? Então, planejamento até agora do Dorival faz sentido e é coerente, tá ligado? A parada é essa. E agora eu vou puxar aqui pra vocês também em tela o gol do Choca, tá? Gol esse que saiu depois da expulsão do William, né? Que foi um baita cruzamento do Garro, escanteio, e o Choca foi lá e cabeceou. E, cara, esse moleque merece muito, velho. A verdade é essa, tá? A verdade é essa, o Choca merece demais, beleza? E é o que eu falo. Eu vou, cara, reafirmar isso de novo, tá? Hoje, se tivesse que contratar um zagueiro, não seria pro lugar do Choca, e sim pro André Ramalho, tá? O Choca é um zagueiro que tem sim potencial de evolução. Eu creio que ele vai sim conseguir evoluir, tá? E acho que ele merece sim mais oportunidades, principalmente nesses jogos, né? Então, velho, é o que eu falei. Foi um jogo em que o Corinthians não jogou muito bem, obviamente. No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou as ações, o Corinthians chegou pouquíssimas vezes no ataque, tá? Ah, e verdade, mais o jogador que estreou hoje, né? Que foi o Andileri. Cara, o Andileri é também uma ótima notícia, tá? Porque, como eu falei, agora o Corinthians tem dois laterais para suprir, né, as saídas do Mateuzinho e do Matheus Bidu quando eles não tiverem disponíveis. O Andileri e o Pedro Milan fizeram ótimas partidas hoje. Ótimas, tá? Conseguiram fazer a cobertura de uma forma boa, tentaram chegar no ataque muitas vezes, tentavam apoiar de uma forma decente, também participaram da construção. Muitas das jogadas que o Corinthians tentava construir passava pelos dois, com o Pedro Milan também pisando na área. Então, assim, ótima partida dos dois e que só mostra mais uma vez que o Corinthians acertou em renovar com o Dileri e contratar o Pedro Milans, tá? O Hugo Farias, o Botinha, que tá lesionado, espero nunca mais ver ele, tá? Espero de verdade nunca mais ver ele. E agora, só pra finalizar, né? Eu não poderia deixar de falar dele, que, rapaziada, tá passando por uns maus bocados, velho. O nosso querido Adenor Bate tá passando por uns maus bocados. O time do Cruzeiro não joga nada de bola. Não joga nada de bola. Você vê claramente que é um time que depende da individualidade, seja do Caio Jorge, seja do Matheus Pereira principalmente. Enfim, é um time que antes com o Leonardo Jardim encantava por conta da sua transição, jogava muita bola, trocava passes de uma forma envolvente, conseguia extrair muito mais do Matheus Pereira e também do Caio Jorge, e que hoje com o Tite isso se perdeu. Parece que eu sou torcedor do Cruzeiro falando, né? Mas é só a verdade. O Tite destruiu o trabalho que o Leonardo Jardim fazia com o Cruzeiro e hoje o Cruzeiro não joga nada. Tem um time bom, conseguiu manter as peças do ano passado, que estavam praticando futebol muito bom de se ver, muito consistente, que hoje com o Tite praticamente ainda existe. Então, assim, o Tite está passando por uns maus bocados. Hoje, na minha visão técnica, ele está ultrapassado. A verdade é essa. Eu acho que o Tite não tem nem mais cabeça para treinar. Muitos falam que é o filho dele que treina e não o Tite. Então, assim, velho, tá um período difícil pro nosso Adenor e eu acho que ele vai cair, hein? Eu acho que ele vai ser, eu acho que ele vai ser demitido já já do comando do Cruzeiro e é isso. Pontos aço do Corinthians, planejamento do Dorival extremamente coerente, acho que foi certo. A gente vai agora com foco em Novo Horizonte para poder classificar em mais um jogo fora de casa. Então, é isso. Tamo junto. Deixa o like de vocês. Forte abraço. Vamos para cima. Se inscreve aqui no canal para dar esse fortalecimento. E vai, Corinthians!